Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Jennifer. Eu fiz um vídeo anterior falando sobre o momento em que você decide dar um passo para frente e fala para você mesmo que você quer mudar de país. O que analisar antes de começar a agir, certo? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre, depois que você de fato decidiu que é o momento de você sair do seu país, o que você deve fazer, quais os primeiros passos para poder ter uma viagem tranquila e uma estadia tranquila quando você chegar no outro país, ok? Primeiro passo, passaporte. Você precisa fazer a solicitação do seu passaporte através do site da Polícia Federal e você vai pagar aproximadamente uma taxa de R$255. Eu vou conferir depois o valor e coloco aqui para vocês na tela o valor correto. Atualmente, o seu passaporte para adultos, ele tem validade de 10 anos. A partir da criança, a partir dos 5 anos de idade, tem validade de 5 anos até enquanto adolescente. E menos do que isso, a validade é de acordo com a idade da criança. Ou seja, se a criança tem 1 ano, o passaporte vale por 1, 2 anos, o passaporte tem validade de 2 anos. E você precisa desse passaporte para poder viajar, porque a partir do momento que você sai do Brasil, a única identificação válida é o passaporte. A identidade não vale, só vai valer para a América do Sul, países da América do Sul, Argentina, Paraguai, entre outros. A sua identidade, a sua carteira de motorista, ela não tem validade em outro país, principalmente se é de língua diferente da nossa, origem português do Brasil. O segundo passo para você poder se movimentar em relação a organizar a sua viagem é o visto. Você precisa de um visto para poder entrar no outro país. Como assim o visto? O que é um visto? O visto é uma estampa, tipo um carimbo ou um papel que eles pregam no passaporte, por exemplo, para turismo, para os Estados Unidos, tem essa opção. Você em cada... no nosso país tem a embaixada ou consulado de vários países. Aí você tem que conferir, por exemplo, em qual cidade está a embaixada ou consulado do país que você deseja ir. Existem vários tipos de visto, você precisa de verificar qual que se encaixa melhor para você. Por exemplo, se você consegue uma oferta de trabalho fora do país, vamos supor, nos Estados Unidos, se você consegue essa oferta de trabalho, você vai lá na embaixada americana e solicita o visto de trabalho. Todo esse trâmite será feito juntamente com a empresa, que mandará todos os papéis necessários para você fazer a apresentação deles na hora da solicitação do visto. Unido com todas essas informações, eles vão autorizar ou não. É a mesma coisa aqui para a Inglaterra. Você precisa da empresa também tá se responsabilizando com toda essa documentação, inclusive, pelo menos para a Europa, aqui na Inglaterra, a empresa é ela quem paga o visto. E por que ela vai pagar o visto para você vir? Porque você tem todas as qualificações necessárias que ela precisa naquele momento e não está encontrando no país. A próxima opção, o próximo detalhe que você precisa é dinheiro. Querendo ou não, você precisa de dinheiro. Jennifer, quanto em dinheiro eu preciso? Vai depender também de qual país você vai escolher. Porque atualmente o real está desvalorizado. Esse é fato. Então, por conta disso, para você chegar, por exemplo, aqui na Inglaterra, R$1 vai valer mais ou menos R$8. Tá um pouquinho mais baixo hoje, mas só para facilitar as contas. Então, se você chega aqui, vamos supor, você não, eu quero comprar 1.000 libras. 1.000 libras,
provavelmente você vai pagar um pouco mais do que os R$8, que seriam R$8.000, porque pra gente mandar daqui para o Brasil é esse valor. Mas para você comprar dos bancos, da casa de câmbio, eles vendem um pouco mais alto. Então, provavelmente, pode ser que chegue até R$10.000 o mesmo valor de 1.000 libras. Então, eu tenho que verificar quanto que tá a libra comercial, dólar turismo, libra turismo. São todos esses detalhes que tem que analisar. E esse valor de 1.000 libras, por exemplo, tem que ver se é só você, para quanto tempo que vai dar só para você. Tem que ver se é você, sua esposa, você e seu esposo. E se tem que ver se tem filhos. Tem que analisar pela quantidade de pessoas que tá fazendo essa viagem, para saber exatamente quanto que você vai precisar de trazer. E você precisa de trazer. Porque quando chega na imigração, mesmo que a empresa vai me dar moradia, mesmo que a empresa dá isso, dá aquilo, como que você vai chegar no aeroporto sem um dinheiro? Sim, que muitas vezes a empresa ela não te oferece o transfer, não vai lá no aeroporto te buscar. Sem dinheiro, você precisa de dinheiro para pagar o táxi, para pagar a comida do primeiro dia, entende? Então, querendo ou não, você precisa desse dinheiro. O próximo passo é em casos que a empresa não te oferece o local para ficar. Aconselho muitas pessoas a poder pegar reservas de hotel ou Airbnb para os primeiros dias, para que ela possa com tranquilidade procurar um local fixo para morar. A quantidade de dias vai depender de você. Por exemplo, tem pessoas que alugam por uma semana e tem pessoas que alugam por 2 semanas para ter de fato a disponibilidade de procurar com mais tranquilidade um local para poder morar e que não escolha o primeiro local porque não tem tempo de ir atrás, entende? Então vai depender de você. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa tranquila, eu tô doida logo para poder achar um local, o primeiro que aparecer vai me servir ou não, entende? Então, você precisa desse local no início, ou até mesmo, como eu falei anteriormente, se você tiver um suporte, uma pessoa que possa te auxiliar, um amigo e tudo mais, se você não tá vindo com visto de trabalho, às vezes você pode estar vindo porque você é descendente de um cidadão europeu. Então, você tá vendo ser uma oferta de trabalho. Então, você precisa de um local para ficar. Às vezes, o seu amigo, ele te oferece, fala assim, ó, eu posso te receber por uma semana na minha casa. Gente, entenda só uma coisa, se a pessoa falar assim, eu posso te receber por uma semana na minha casa, não acha que essa pessoa está sendo ruim. Nossa, vou poder ficar uma semana. Se fosse aqui em casa, ele poderia ficar o tempo que ele quisesse. Mas entenda uma coisa, a pessoa aqui, em geral, ela paga aluguel. E, querendo ou não, com uma pessoa a mais, ela já tem um extra gasto com energia, um extra gasto com água, com gás. Então, nesse caso, é interessante você analisar que essa pessoa não está cobrando nada de você nesse período. Em outras situações, aqui a gente tem os landlords, que em tradução é senhorio. Os donos da casa ou a pessoa responsável pela casa. E na maioria dos casos, quando a pessoa aluga um quarto, os landlords, eles não autorizam a receber visitas, entende? E se por acaso receber visita, algumas pessoas, eles autorizam, mas você precisa de fazer um pagamento extra de no mínimo 50 pounds. Dependendo, vamos supor, 50 pounds por semana ou 10 pounds por dia. Pounds, gente, é libra, tá? Então, a pessoa, ela vai te receber muitas vezes. Talvez ela não cobre de você, mas ela vai estar pagando esse a mais para a pessoa responsável da casa. Então, entenda esse ponto. Não é porque ele não está sendo seu amigo ou não quer te ajudar, entende? Mas as limitações que a pessoa tem morando em um outro país. Aí, quando que você ainda não chegou no outro país, você pode começar a procurar locais para morar, mesmo que você tenha já um hotel reservado. É esse o meu conselho. Reserve um hotel ou reserve um Airbnb para poder chegar aqui. Você pode olhar antes de sair daí? Pode, mas eu aconselho a não pagar nada. Não feche nenhuma negociação com ninguém enquanto você está no Brasil.
Você só fecha negociação e olhe lá, você precisa de boas recomendações quando você chegar no país que você deseja, no seu país de destino. Jennifer, por quê? Golpes. Infelizmente, existem golpes para todos os lugares. Não quer dizer que a gente tá num país, por exemplo, de uma moeda muito forte, onde existem reis e rainhas, que não vai existir golpe. Infelizmente, existe. Então, por sendo assim, quando você chegar, aí você começa a visitar, talvez até alguns lugares que você já tinha olhado anteriormente. Mas para você olhar anteriormente, o meu conselho é só para você ter uma noção de quanto que você vai precisar ter de dinheiro para chegar aqui, entende? Então, se você olhou no Brasil, tem um quarto só para você sozinho, né? Um quarto numa área tal, deixa eu verificar se essa área é próxima ao meu amigo ou próximo à empresa, porque se você já tiver uma oferta de trabalho, é muito importante você, se possível, escolher um local próximo à sua empresa, porque você já economiza no transporte, entende? Então, analise esses detalhes. Primeiro vai verificar, eu tenho uma oferta de trabalho? Sim. Em tal área? Ok, deixa eu procurar nas áreas próximas dessa empresa. Mesmo que não seja no bairro da empresa, talvez num bairro mais próximo, entende? Ou então, eu não tenho oferta de trabalho, mas eu tenho um amigo lá e ele mora na área tal. Eu não vou poder morar com ele, mas eu gostaria de morar próximo a ele. Então, deixa eu verificar próximo a ele quais as áreas que eu tenho disponível, qual é a média de valores, para eu saber lá na parte do 4 do dinheiro, quanto que eu vou precisar de levar pelo menos para o primeiro ou segundo mês, para ter a estabilidade até eu de fato conseguir já começar o trabalho, caso em oferta de emprego, ou então conseguir trabalhar, arrumar um trabalho para poder manter você mesmo, ou você e sua família e tudo mais. Então, eu indico, por exemplo, alguns websites para você procurar locais. Nós temos o Spare Room. Acho que eu travei a língua. O site Zoopla, o Gumtree. Temos também o Open Rent. Esses sites, eles são bem conhecidos aqui nas áreas. Tem outros, mas são milhares também. Tem vários outros. Até mesmo o Marketplace no Facebook, às vezes você consegue encontrar. Porém, por exemplo, alguns sites você tem que tomar muito cuidado em relação ao preço. Se o preço tá de desconfiar, se você acha que, nossa, essa oferta, vou verificar com meu amigo, essa oferta tá boa demais para ser verdade. Ou então, mesmo que esses sites que eu lhe informei, às vezes pode acontecer também de ter alguém querendo dar um golpe. Aconselho também agências. As agências, elas vão pedir mais dinheiro, porque você não tem referências aqui, você não tem conta em banco. Então, elas vão te pedir, talvez, se você for para alugar um quarto, às vezes 3 meses de pagamento do aluguel, mais aquele mês. Se você for alugar uma casa, eles vão pedir no mínimo 6 meses de aluguel da casa, mais aquele mês. Eu já vi empresas pedirem 12 meses. Ou seja, se um aluguel de um flat é apartamento, né? Se um aluguel de um apartamento de 2 quartos, sala e cozinha, então, vamos supor uma média de 1.500, no ano eles vão pedir 18 mil libras, mais aquele mês, ou seja, 19.500, porque você não tem referências pessoais, referências profissionais e conta em banco. Então, tem essas opções das agências, mas vai depender do seu bolso, o que você está disposto a fazer, entende? Então, essas são umas dicas que eu acabei de passar para você, coisas que eu lembrei, o que você precisa inicialmente para poder sair do Brasil, caso você tenha interesse. Gente, lembra, eu não tô querendo incentivar ninguém a sair do Brasil. Como eu falei anteriormente, às vezes talvez sair do Brasil não seja a solução, talvez você apenas mude de estado, mas se de fato esse for o seu desejo, então siga esses passos, porque
Aí você vai ter uma viagem mais tranquila, você vai poder se organizar, você vai poder chegar com segurança no outro local, você vai ter um local para ficar e você vai ter dinheiro para comer, dinheiro para transporte, entre outras coisas. Organizando tudo direitinho. Tem pessoas que se organizam por 6 meses, por 1 ano. Então, vai de pessoa para pessoa, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Se vocês puderem, me ajudem compartilhando esse vídeo para que mais pessoas possam também ter acesso a essas informações. Curta para que o próprio YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas também. E dá um like se você gostou do assunto, se você tem sugestões de outros assuntos também, mesmo que não seja, por exemplo, em relação a sair do país. Às vezes, alguma outra coisa que você tenha dúvida, talvez eu possa saber te responder. Isso não tem problema nenhum. Uma forcinha pra nós, por favor. Siga também no Instagram, no @JenniferTomé. Estarei lá respondendo com todas as perguntas. E em relação a isso, eu sou bem receptiva, eu sou bem flexível. E é isso aí, tá? E conto com vocês. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Uma excelente semana e um excelente final de semana, tá bom? Até mais!